Brasília não dorme, né, Paulo? No momento que o cerco jurídico-político em torno de Bolsonaro vai fechando, a batata dele assando, também os postulantes a sucessores dele como o próximo tal líder da direita já está a todo vapor. E quem segue ele fazendo um trabalho constante de também fazer os acenos, mostrar gratidão, a gente está falando de amigos agora, né, mano? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que, para quem acompanha o mundinho das redes sociais, a gente já percebe que o próprio governador Tarcísio sofre uma marcação individual ali, carrasco, de fazer inveja ao Júnior Baiano dos militantes bolsonaristas. Verdade. Dando a entender que ele é talvez um melancia, lembra? O próprio Marçal disse isso, só que ele se manifestou em público, nas redes sociais, defendeu o ex-presidente depois do indiciamento, inclusive numa postagem no X, ou Twitter, né, para os íntimos, ele diz que Bolsonaro respeitou o resultado da eleição, que não aprova sobre a participação de Bolsonaro na trama, mostrando essa lealdade que, de novo, é fundamental para um cara que realmente só está lá. Claro que tem muita competência, que é um gestor sério, tem uma aprovação altíssima, caminha para uma reeleição fácil para o governo de São Paulo, se ele bem pretender, mas o pessoal ainda não perdoa. Os ditos puristas, né? Ele tem se mostrado muito leal, né? Muito grato. E quem não tem gratidão não tem caráter. Então, a atitude dele é correta. Ele foi eleito aqui por causa do presidente Bolsonaro. Tudo bem, agora ele já pode seguir carreira solo se assim desejar. Mas ele não pode se esquecer que se não fosse o presidente Bolsonaro, ele jamais seria eleito. Ele não chegaria nem no segundo turno. Eu discordo. Não, porque tiro no pé. É um tiro no pé, porque ele foi eleito... Quem não tem gratidão não tem caráter. Mas ele foi eleito com o voto do cidadão de São Paulo. Ele não deve ao presidente Bolsonaro, ele deve ao eleitor de São Paulo. Deve ao Bolsonaro e ao eleitor. E o eleitor de São Paulo deseja muito mais fidelidade e lealdade à verdade e aos fatos do que a uma personalidade, um líder político. Qual é a verdade? Ele está descredibilizando totalmente o trabalho da Polícia Federal? Seria prudente, no mínimo, ele, como governador do maior estado do país, esperar para ver o relatório. Agora, seria prudente ele se posicionar igual ele fez. Ele se posicionou. Não seria prudente se ele ficasse em cima do muro. Ou é quente ou é frio. Morno te vomito. É bíblico. Ele se posicionou. Isso é louvável. Descredibilizando o trabalho da Polícia Federal, isso não é louvável. Isso não é a atitude adequada de um governador de São Paulo. Eu não chego nem aos pés do governador. Quem sou eu, né? Sou um deputado. Agora, eu também já fiz isso, principalmente naquele inquérito da baleia. Queriam indiciar ele porque ele estava num jet ski junto com um amigo, passou uma baleia do lado e queriam indiciá-lo. É totalmente diferente. Não, mas por que ele não... Por quê? Não houve cadê o relatório completo pra gente analisar? Mas é o que eu tô falando, então espera o relatório. Não tem que esperar nada, não. Ele fez bem. Ele foi eleito pelo povo de São Paulo, sim. Mas se não fosse o Bolsonaro colocar a mão dele, ele não seria eleito. Sim, mas é preciso que a lealdade maior seja ao povo e à Constituição. E quem disse que ele não está tendo? Ao líder populista como o Tarcísio está tendo lealdade com o povo, sim. Tanto só você olhar o nível de aprovação dele. E é o gancho perfeito. É o gancho perfeito. Por isso que eu guardo esse programa. Sempre acaba dando certo. Estamos entrosados pelo seguinte. Ainda sobre o governador Tarcísio de Freitas, foi feito um levantamento pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra que a atual administração de Tarcísio de Freitas é aprovada por quase 70% dos paulistas. Realmente é uma taxa de fazer inveja a qualquer um. Ele também já dispara como favoritíssimo para as eleições do governo do estado de São Paulo em 26, com 40,5% das intenções de voto. Claro que ainda falta muito tempo, a política é muito dinâmica, fluida, tudo pode acontecer. Porém, tudo bem, ele saiu fortalecido da eleição municipal, sendo grande avalista ali, que segurou os raios e as trovoadas ali do furacão Marçal, manteve Ricardo Nunes aí na prefeitura por mais 4 anos, saiu fortalecido, mas também a política é muito volátil, tudo pode mudar num piscar de olhos. Mas é interessante que eu queria falar aqui, mano, porque vamos tentar analisar a totalidade dos pronunciamentos públicos, ou pelo menos da imagem pública que ele vem projetando e sendo recompensado com essa aprovação. Tem que respeitar a voz do povo também. Se você vê as redes sociais do governador Tarcísio, basicamente é entrega obra, entrega obra, entrega obra, carinho na mulher, carinho nos filhos, afago pro Bolsonaro, entrega obra, carinho nos filhos, carinho na mulher, beijinho no Bolsonaro, obra, entrega obra. É isso. Então ele vai ganhando entrando no imaginário do eleitor paulista, principalmente o mais conservador do interior, né, Paulo? Você conhece bem a região, como o famoso gestor que entrega, né? Pegando a linha ali de um Covas, de um Serra, de um
Maluf em algum momento, entendeu? Do realizador. Então acho que vai além e acaba que ele tem que pagar esse pedágiozinho no lugar dele. Tem. Exato. A questão mas não é até onde vai esse pedágio. E isso é um ponto. Eu vou assinar embaixo com o Mano com o fato que realmente houve uma represália de setores mais moderados de centro e tal, dizendo é esse o tal gestor moderado, competente, que coaduna, né, com essa situação toda? Então, teve um ruído nesse sentido. Tem que lembrar uma coisa. Não tem jeito. Você pode ser político para ser criticado. E ele se mostrou muito lúcido nos momentos em que ele precisou se relacionar com o presidente da República. Ele representou o Estado de São Paulo. Ele saiu dessa posição ideológica e ele esteve presente, conversou com o presidente Lula. Então, soube se colocar a pessoa jurídica do governador numa boa relação com o governo federal. Isso é muito importante, porque aí ele não é um lacaio de Bolsonaro, ele não é torcida. Ele é um gestor que tem um campo ideológico muito claro. E outra coisa, ele ficou o tempo todo, como você bem disse, do lado do Nunes. Mesmo com partes da direita, não queremos. Ele teve personalidade. E agora, mais uma vez, o governador Tarcísio mostra personalidade. Não ficou em cima do muro. Louvável essa atitude. Agora, achar que também vai ser um passeio no parque, ele chegar a ser esse sucessor, olha... Vai ser, já tem uma não sabemos quem serão os candidatos, né? Sim. E isso muda de tempos em tempos, mas acho que a esquerda, por ter essa mentalidade coletivista, é um pouco... Ela geralmente acaba prestando continência ao grande líder, o Lula, dado que o Lula é o grande protagonista há tanto tempo. A direita, por ser mais individualista, por assim dizer, aí tem essa fogueira de vaidades, muitos personagens querendo ter o seu lugar ao sol. Por isso que talvez não vai ser um passeio no parque. Qualquer mínimo deslize já vem porrada ali da galera mais militante da direita contra o Tarcísio, dizendo que ele é um melancia, um vendido, etc. O Bolsonaro, e do centro, então, esse sentimento do Mano foi forte ontem. Forte. Muito. Opa. E, Marinho, a gente precisa lembrar, você mesmo já trouxe aqui no programa de hoje, um fato histórico, que a direita passou muitos anos sendo um posicionamento tóxico no Brasil. Por quê? Por conta da ditadura militar. Isso é algo que faz parte da nossa história. Não podemos ser negacionistas com a história. É um dos problemas de bolsonaristas acreditarem que a direita nasceu com Bolsonaro. Como se não houvesse uma vasta história da direita no Brasil para olhar para trás e aprender com os erros. O que é que eu estou querendo dizer? É preciso delimitar uma linha muito clara que não pode ser cruzada, que é a contemporização com autoritarismo, com aventura de golpe de Estado. E o governador Tarcísio, se deseja ocupar um espaço de liderança de uma direita racional, precisa ser muito claro em manter esta linha com muita clareza. Ele não pode, de forma alguma, botar o pé na linha de quem contemporiza ou minimiza a gravidade do que é um plano de golpe de Estado. Ninguém disse que seria fácil, não é um passeio no parque, muito pelo contrário, mas eu quero te ouvir, Mônica Rosenberg, seu prognóstico político para Tarcísio de Freitas, o horóscopo político do governador de São Paulo. Eu acho que ele fez realmente o papel que se esperava dele, está sendo um gestor lúcido, objetivo e vai crescer na política. Importante, muito importante que ele não cometa um deslize agora, nesse momento em que estão decidindo aí se ele volta a ser candidato a governo, se ele sai para a reeleição, ou se ele vai tentar dar voos mais altos e aí entrar nessa disputa aí na direita sobre quem vai ser o candidato. Mas seja o que for, ele já ganhou um nível de confiabilidade e de aceitação por parte do eleitor, inclusive pessoas que originalmente não eram bolsonaristas, não gostavam de Bolsonaro, votaram nele, tendo votado em outro para presidente, mas ele conquistou, até pela sua atuação na segurança, sempre foi muito firme, sempre foi muito lúcido. Então eu espero realmente que ele brilhe, que ele possa ser a cara da direita no futuro, porque é o que nós queremos, apesar do deslize, porque eu concordo totalmente com o Mano, de que esse posicionamento, colocando em xeque a eventualidade de ter sido um plano e de dizer que faltam provas quando é uma situação batom na cueca, como o Mano também usa muito bem, apesar de tudo isso, ainda considero ele um grande símbolo da direita. Vai!